Olá, vamos ao capítulo 18, apegos e desapegos. Depois de quase 2 anos, a família Bueno de Almeida agora tenta passar uma borracha sobre os terríveis fatos tão desgastantes que a apavoraram desde aquela fatídica noite em que Marluce caiu do terraço do edifício Breaks. Não é fácil, contudo, trazer de volta a vida como ela era antes. Fabrício carrega o estigma de ser salvo de um plano de vingança da sobrinha e é como se fosse corresponsável pela morte de uma pessoa inocente. Correndo atrás do tempo perdido, tenta recompor sua imagem e recuperar, por meio de projetos para o país, seu prestígio entre os correligionários políticos e o corpo empresarial paulista que sempre o apoiou. O casamento de Daniel sofreu ranhuras profundas com a exposição de seu relacionamento extraconjugal na mídia do país inteiro. Manuela sentiu a força de Joel Tertuliani se multiplicar na empresa, depois que o assassinato involuntário de sua outorgante lhe rendeu muitas condolências entre os acionistas. Os embates ideológicos e de interesses na gestão da Bela Grés ficaram mais ostensivos. A presidente executiva e o presidente do conselho não fazem mais questão de disfarçar o cabo de guerra que se tornou a rotina administrativa da empresa. Daniel, que nunca foi um forte aliado, agora é mais opaco ainda. Não lhe sai da cabeça o terror vivido nos últimos tempos, muito próximo de uma sentença de prisão por assassinato. Já confidenciou a pessoas mais íntimas, inclusive ao seu pai e à sua mãe, que não tem mais interesse em permanecer na empresa. Passa-lhe pela cabeça desfazer-se das ações e montar um negócio próprio, exclusivamente voltado para a tecnologia da informação, que é o que mais sente prazer em fazer. Aproveitando-se da vulnerabilidade momentânea da família, Joel Tertuliani fez sua investida. Passou dias e dias convidando Manuela para um almoço de cunho informal. Insistia que queria apresentar-lhe uma proposta em relação ao futuro da empresa, mas queria conversar com ela de uma forma descontraída, tendo à mesa um bom vinho para servir de inspiração. E tanto insistiu que Manuela acabou aceitando, mais por curiosidade do que por vontade de ouvir qualquer proposta dele. No dia e hora combinados, chegando ao restaurante, já havia uma mesa reservada e um cavalheiro à espera dos convidados. O Dr. Joel então apresentou a moça ao cavalheiro e vice-versa, explicando-lhe que aquele senhor, distinto e elegantemente trajado, era representante do fundo de investimento G1 Financial. Manuela achou certa graça. Fundo de investimento? Mas eu não tenho dinheiro nem para trocar de carro, quanto mais para investir em fundos. Não tem agora, mas poderá ter depois do almoço, satirizou Joel. O vinho foi servido, os pratos escolhidos e a conversa girou em torno dos negócios de cada um. Todos eles tinham situações engraçadas para contar. Todos eles tinham planos. Mas, no fundo, a presidente da Bela Grés desconfiava que aquilo tudo era papo furado.
O almoço não seria marcado e o representante de um fundo de investimento não viria a Guajuviras contar amenidades de sua vida e ouvir as dela. E ela estava absolutamente certa. No final do almoço, o representante da G1 Financial entregou-lhe um envelope. Surpresa e confusa, Manu abriu e retirou dele uma folha de papel em que se podia ler a oferta do fundo pelo montante de suas ações na Bela Gres. O fundo G1 quer comprar a minha participação na empresa. É isso? Sim, e esta oferta é o preço que estamos dispostos a pagar. Não me lembro de ter oferecido minhas ações nos classificados. Quem sabe faz a hora, dona Manuela. A senhora não se lembra das aulas de microeconomia? Toda demanda gera uma oferta. Essa é exatamente a oferta para um lote de ações que não está à venda. Acredite, se as suas ações estivessem à venda, nós não ofereceríamos tanto. Mas por que um fundo de investimento que tem como escopo principal investir o capital dos cotistas em negócios seguros e rentáveis estaria interessado em produzir pisos e azulejos? O que vocês entendem deste ramo industrial? A resposta da vez, quem a deu, foi o Dr. Joel. Manu, lembra quando eu insisti em aplicar o nosso capital em ações de indústrias rentáveis? O fundo está querendo fazer a mesma coisa. Em primeiro lugar, Dr. Joel, a Bela Gres, graças ao Senhor, não obteve lucros suficientes nesses últimos 2 anos para ser considerada uma empresa rentável. E em segundo lugar, por que diabos o fundo veio fazer a proposta a mim e não ao Daniel ou ao meu pai? No caso do Daniel, as ações dele já estão praticamente à venda e tem comprador. No caso do seu pai, se a senhora se a senhora concordar em vender a sua parte, duvido que ele ofereça resistência em vender a parte dele. Que interesse ele manteria na empresa se os 2 filhos não estiverem mais lá? Quem é essa gente que está querendo assumir o controle da Bela Gres? Eu sou o candidato a adquirir as ações de Daniel, respondeu Joel. Não eu exatamente, mas com a morte de Marluce, a herança dela retornou para a mãe. A mãe dela tem dinheiro suficiente para assumir a posição de Daniel. E no caso do seu pai, há um grande frigorífico querendo diversificar as atividades. Um fundo de investimento, um frigorífico e uma herdeira do ramo farmacêutico controlarão uma indústria de revestimentos cerâmicos, de telhas e blocos de cimento? Qual a lógica disso? O mundo hoje é assim, Manuela. Os administradores são ecléticos, criam regras e estratégias universais que servem para todas as empresas, independentemente do que elas produzem. Quem sabe faz a hora. É uma bela canção, mas sabe qual é a minha favorita? Se é de terra, que fique na areia. Eu cresci ouvindo essa música. Se o senhor possui um fundo de investimentos que ganha dinheiro fazendo seus clientes apostarem em índices econômicos, pois que continue arrumando clientes para apostarem. O senhor sabe muito bem como fazer isso. Se o frigorífico ganha dinheiro vendendo a carne do churrasco de domingo para a população, pois que continue a garantir o churrasco do povo. Na minha família, há 4 gerações,
Todo mundo cresce aprendendo a fazer cerâmica. Ninguém no Brasil faz cerâmica melhor do que nós. Podem fazer igual. Melhor, eu duvido. Não seria mais lógico que quem cuida da terra não entre no mar e que quem explora o mar não venha para a areia? Não há essa incompatibilidade entre o mar e a terra que a senhora imagina. Mudar a composição acionária de uma empresa não significa mudar o jeito dessa empresa fabricar os seus produtos, a não ser que seja necessário. De minha parte, eu só venderia minhas ações se os senhores se comprometessem a manter a indústria aqui, neste local. Dona Manuela, isso não existe. A senhora já ouviu falar em liberdade econômica? Sabia que o direito de uma empresa se assemelha ao direito de uma pessoa? Já ouviu falar no direito de ir e vir? Assim como as pessoas vão em busca de um lugar melhor para viver, as empresas também têm o direito de procurar o melhor ambiente para os seus negócios. Uma empresa tem vida dinâmica, não dá para ficar presa em cláusulas de fidelidade de tempo e espaço. Nós buscamos vantagens competitivas. Se for mais vantajoso produzir no Nordeste, nós vamos produzir lá. Se for mais vantajoso no Sul, iremos para lá. Na China, na Conchinchina, onde for mais barato. Eu já discuti isso com o Dr. Joel. Não vou voltar a esse assunto. A minha resposta à sua proposta é não. No entanto, eu preciso saber o que se passa na cabeça do meu pai e do meu irmão. Dona Manuela, nós bem sabíamos que não sairíamos desse restaurante celebrando um grande acordo, mas a proposta está em suas mãos. Pense e nos dê retorno. O namoro do fundo com as ações está só começando. Joel e o fundo G1 Financial atacaram exatamente o pilar mais resistente da estrutura acionária da Bela Grés. Se Manuela fosse broqueada, como se diz na linguagem da engenharia civil, toda a estrutura viria abaixo. Ou seja, se Manu levasse o assunto para discutir em casa, era sinal positivo de que poderia haver cisão na família, se pelo menos uma das três partes cedesse ao assédio dos interessados. Manu levou sim a proposta para discutir em casa, mas não porque ficasse tentada por ela. Ao contrário, ela queria jogar uma última cartada com o pai e o irmão na tentativa de recuperar o entusiasmo pela empresa, que andava em baixa nos últimos anos. Sábado, 10 horas da manhã, os três se trancaram no escritório de Fabrício e a discussão se prolongou até o começo da tarde. Daniel, quando soube da proposta que Manu recebera, começou a fazer castelos no ar. Com aquela fortuna na conta, abriria sua empresa de TI, mudaria de cidade, de vida ou de país, se nada desse certo. Manu repreendia-o, tentando focar numa reflexão conjunta dos três e não se deixar levar por desejos e sonhos individuais. E doutor Fabrício, o que pensava o agora patriarca do clã Bueno de Almeida? Penso que não devemos fraquejar diante das tentações das propostas. Mas, por outro lado, como resistir? Resistindo, papai, respondeu a filha. Manu, minha filha, você vai comer o pão que o diabo amassou. Você não sabe o inferno que é quando um grupo poderoso, com dinheiro na mão, cisma de comprar uma empresa que lhe interessa. Eles nos cercam de frente, de trás, pelos flancos
e atacam sem parar. O Dr. Joel não vai dar trégua. E agora então, aliado a esse pessoal do G1, esse maldito só está lá porque o Daniel nos traiu. Alto lá, eu não traí coisa nenhuma. Eu só achei e continuo achando que não faz sentido uma companhia de capital aberto ser comandada e controlada pela mesma família. Tem de ter alguém mandando e alguém controlando, sem vínculos entre eles. Não vamos entrar em discussão sobre os fatos passados, advertiu Fabrício. Vamos olhar para frente. Se ao menos houvesse um jeito de neutralizar as investidas do Dr. Joel... Os olhos de Manu brilharam como talvez tivessem brilhado os de Arquimedes na cuba de banho. Tive uma ideia, ela exclamou. Vamos inverter o jogo. Vocês se lembram que há bem pouco tempo Daniel era praticamente um condenado da justiça? No entanto, quem o salvou? O pobre mendigo. Esse mendigo é o nosso exemplo a seguir, a nossa força. Imagine um homem como ele tentando mudar a história de um julgamento. Que forças ele possuía para se infiltrar num tribunal entre advogados e promotores, juízes e delegados. A única pessoa que acreditava nele era ele mesmo. E ele conseguiu. Nem nós aqui tínhamos um pingo de confiança naquele depoimento. E, no entanto, vejam o resultado. E o que isso tem a ver? Tem a ver que, neste momento, nós somos os fracos. Nós é que estamos olhando para os nossos sonhos de luneta. Estão usando a nossa fraqueza para nos tirar o nosso negócio. Querem não só as nossas ações, mas tirar a fábrica daqui e levá-la nem sei para onde. Mas se nós acreditarmos em nós mesmos, na nossa verdade, nós podemos reverter. Já pensou, papai, o senhor que tanto usou esse bordão na campanha? Abre aspas. Levar o emprego para onde está a mão de obra? Fecha aspas. Agora ver sua fábrica fechar as portas e ir embora de Guajuviras. O Dr. Joel quer comprar a parte do Daniel, não quer? Mas dia menos dias, ele vai colocar uma proposta na mesa como o G1 fez comigo. Pois bem, vamos nos antecipar e colocar uma proposta na mesa dele, oferecendo um valor irrecusável pelo lote de ações que ele administra. É lucro que ele quer, não é? Pois ele terá a valorização suficiente de seu lote de ações para nunca mais nos incomodar, nem no conselho, nem na fábrica. Os dois estavam comovidos de ouvir Manu falar daquele jeito. Nunca se viu tanta determinação dos administradores daquela empresa como a que a presidente atual estava demonstrando. Mesmo assim, havia um problema. E o funding? Onde vamos arrumar capital para fazer a oferta ao Dr. Joel? Questionou Fabrício. Ora, o senhor passou a vida colecionando imóveis, praticamente de toda a obra a que Bela Greze e a Alcântara forneciam materiais, o senhor acabava adquirindo uma unidade. Chegou a hora de se desfazer deles. Parte desses imóveis está em vosso nome. Não faz mal, nós vendemos a nossa parte também, respondeu Daniel, dando claro sinal de que apoiava o plano da irmã. Os três estenderam suas mãos direitas no centro da mesa, uma sobre a outra, selando o pacto de manter a Bela Greze sob o domínio dos Buenos de Almeida. É o entusiasmo aqui. Fabrício brincou. Minha filha, você possui uma sabedoria incalculável. Se soubesse fazer café,
Eu diria que já pode se casar. Engraçadinho, foi a resposta que ela ouviu, que ele ouviu. Pode-se dizer que o plano entrou em ação imediatamente. Na segunda-feira seguinte, vários imóveis da família foram colocados à venda. E um mês depois, o Dr. Joel foi chamado para uma reunião com os 2 sócios majoritários. Fabrício só não participou porque outros projetos de natureza política o seguravam em Brasília. O presidente do conselho foi pego de surpresa. A proposta dos irmãos Bueno de Almeida pelo lote de ações que passaram a pertencer à mãe de Marluce e que ele representava na companhia era mesmo irrecusável. Apesar de ambicionar muito melhorar a posição acionária na Belagres, Dr. Joel não era de fazer trapaças. Ele bem que poderia, por capricho, negar-se a vender a participação de Bernadette na companhia e continuar trabalhando no sentido de desgastar Manu na presidência e emperrar os resultados da fábrica para conseguir comprar as ações com o preço em baixa. Mas a proposta que recebeu poupava-lhe esse trabalho e lhe adiantava o lucro futuro. Todos os cálculos apontavam que seria necessário um ano inteiro de alta na bolsa para as ações atingirem o valor de venda que lhe estava sendo proposto naquele momento. Era pegar ou largar. Dr. Joel aceitou e tratou de convencer Bernadette a aplicar o dinheiro em outra companhia promissora. Detalhe: como parte do pagamento, foi cedido o apartamento de cobertura do edifício Breaks. A mãe de Marluce não se interessou pelo imóvel, em função da triste lembrança que ele lhe proporcionava, e o cedeu para a utilização de seu procurador. Comenta-se que, como Dona Bernadette não possui outros herdeiros, seus bens farão parte do acervo de uma futura fundação de saúde, ideia que lhe surgiu de tanto ver o marido comercializar medicamento mundo afora. Certamente o Dr. Joel tratará de excluir a cobertura do acervo, adquirindo sua escritura, já que sempre elogiou o imóvel, sempre que esteve reunido nele com os sócios da Belagres. Com Joel Tertuliani longe da empresa e as intenções de compra do futuro G1 definitivamente afastadas, a paz voltou a reinar nos prados de Guajuviras. A Belagres contratou no mercado um profissional para o conselho de administração, com o qual a presidente executiva está se entendendo muito bem. Há planos de um novo lançamento primário de ações. Mais acionistas, mais recursos, mais investimentos. Manu merece. E o interior de São Paulo agradece. Ufa, Manu. Viva Manu. Tá bom, gente. Até amanhã. Não esquece do like, tá bom? E se comentar, melhor ainda. Tchau!